Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Lacerda para mais um vídeo sobre o mercado de Forex para os meus amigos, colegas aí, companheiros que estão operando, buscando consistência no mercado. E atendendo alguns pedidos, eu quero falar sobre um tema que eu já citei em algumas palestras, alguns vídeos meus aí, e que tem íntima relação com o funcionamento do mercado de câmbio, o mercado de Forex. Por quê? Na verdade, muitas pessoas encaram esse mercado como meramente uma ferramenta onde eu posso operar utilizando análise técnica, sem buscar elementos mais fundamentalistas, elementos mais conceituais que gerenciam, digamos assim, ou melhor, dão a tônica da regra do funcionamento do mercado. E isso é um erro comum, especialmente nos iniciantes, que a gente precisa buscar corrigir. Então a ideia aqui é nós trocarmos um pouco de informações. Eu não tenho pretensão aqui de te induzir a acreditar nisso ou naquilo. Você avalia com calma a informação que eu estou passando, veja como isso pode ser atribuído na tua maneira de operar, veja como isso pode te ajudar a tua tomada de decisão, ok? Eu separei para conversar com vocês 5 artigos, certo? E esses artigos eles vão ficar na descrição do vídeo aqui, além das descrições normais. Na descrição também tem os meus resultados em MQL5, para vocês comprovarem a técnica que eu tenho utilizado para operar. Tem também as minhas dicas de corretora, os meus links de IB e especialmente o link do meu grupo de Telegram, que é um grupo gratuito onde a galera se reúne para trocar ideia e estudar, e a única regra mais forte é que é um grupo que nós não divulgamos nada comercialmente, né? Então a ideia é você ter um ambiente de divulgação aí de estratégias, técnicas gratuitas. Um outro convite é para que você, que ainda não conhece, participe do grupo Forex Sem Enganações no Facebook. É uma comunidade que já reúne aí milhares de investidores, de tanto traders de Forex como de outros mercados, dos mais variados estilos. Então lá você vai encontrar pessoas que operam das mais variadas formas, tá? E a ideia é justamente a troca de experiência para você ir crescendo nesse mercado. A informação, pessoal, ela é especial ou ela é necessária para o sucesso em qualquer mercado financeiro. Seja você operando B3 dentro do território nacional, seja operando no exterior, ações, REITs, outros derivativos, ou até mesmo o próprio Forex, que é a minha matéria aqui no caso desse vídeo, tá? A primeira coisa que você precisa entender quando você vai para o mercado de câmbio, o mercado de Forex, é a questão da guerra cambial, ou seja, a valorização e a desvalorização das moedas, umas frente a outras, e o porquê que elas ocorrem. Muita gente, eu percebo, que chega no mercado de Forex sem ter um mínimo conceito dessas questões. E o cara quer ter o sucesso dele apenas baseado na análise técnica. E normalmente o que a gente percebe é que estatisticamente a maioria perde, porque leva em consideração apenas uma fatia, apenas uma face do mercado, né? Quando na verdade uma visão mais ampla precisa ser atribuída. Então o primeiro artigo que eu recomendo que você leia, vai estar na descrição, é esse aqui, ó, o que é valorização e desvalorização cambial, para você saber o porquê isso ocorre. O movimento que você vê no gráfico de Forex, do preço de uma paridade, que na realidade se traduz como uma operação de long and short, ou seja, uma operação de compra e venda ao mesmo tempo, que a corretora alavanca para você. Então, quando você está operando, por exemplo, comprado em euro-dólar, o que na realidade está acontecendo? Você está ao mesmo tempo comprando euro e vendendo dólar. Por que você está fazendo isso? Porque, teoricamente, você está percebendo que o euro está valorizando, está subindo de preço, e o dólar está caindo de preço. Então, quando você entra dessa forma na operação, você lucra no fechamento da mesma. Ou seja, essa alavancagem que a corretora te dá alimenta, digamos assim, o teu nível de margem, e quando você fecha essa operação, o resultado, a diferença operacional, volta como saldo positivo. Se você faz uma operação inversa, ou seja, se o euro está valorizando e o dólar está caindo, mas no momento que você vai operar, você está vendido, o mercado vai contra você. E, teoricamente, você está perdendo na taxa cambial. Quando você fecha essa operação, ela vai estar negativa, você está perdendo o saldo da sua conta. Bom, teoricamente, você vai então entender
que eu tenho que comprar a paridade num determinado preço e vender quando esse preço estiver mais alto. Só que entenda que essa operação é uma operação casada de compra e venda. E é por essa razão, por ser uma operação de long and short, uma operação específica, que muitas vezes a pessoa se confunde. Ela quer operar o Forex da mesma maneira que se opera ações, ou mini contratos, ou algum outro derivativo qualquer, que possuem características específicas. Já no mercado de Forex, essas características se repetem, no entanto, eu sou obrigado a acrescentar características que são pertinentes apenas ao mercado cambial. E se você desconsidera essas características, muitas e muitas vezes você vai levar retranca, o mercado vai contra você, devido a pontos que você não considerou no teu planejamento de operação. Então leia esse artigo, você tem aqui valorização e desvalorização cambial, os motivos, tá? É um artigo bem pequeno. O próximo é um artigo que saiu no Globo. Esse artigo ele é antigo, ele é de 2010, tá? Você pode ver que tem a foto do Guido Mantega aqui. Entendo que é guerra cambial. Esse termo guerra cambial foi cunhado pelo próprio ministro da Fazenda na época, o Guido Mantega. Ele que comentou, usando esses termos, né, o que estava acontecendo no G20, onde países como os Estados Unidos, Europa e tal, estavam brigando com os países asiáticos de forçarem tanto a valorização em alguns casos, como a subvalorização em outros casos, para se beneficiar em balanças comerciais, em exportação e exportação, importação e exportação. Então, você vai entender o porquê que existe as manipulações de moeda. E aqui cabe um recado muito importante para todos que estão no Forex, não só os que estão começando, mas também os que estão já há mais tempo. Gente, presta atenção, os governos dos países intervêm nos preços de suas moedas. O mercado de Forex não é um mercado livre ou um mercado 100% onde os determinantes da oferta e os determinantes da demanda são especificamente dos traders que estão negociando, como por exemplo o Bitcoin, ok? No caso do Bitcoin, tu não tem uma intervenção governamental, nem bancária. Simplesmente o que está rolando ali, no caso do Bitcoin, é apenas a oferta e a demanda dos traders que estão ali trabalhando. Então, tu tem as mineradoras de Bitcoin e os traders negociando. E só isso. No caso das moedas oficiais, você necessariamente... Por que eu digo necessariamente? Porque é uma própria regra do sistema monetário internacional. Você tem a intervenção de um país. Ponto. Não adianta você dizer para mim que uma moeda, por exemplo, como o dólar, como o euro, que tem uma zona do euro, ou seja, todo um conjunto de países europeus, ou o Japão, né, no caso do ien japonês, Austrália, dólar australiano, Canadá, dólar canadense, que esses países, esses governos deixam o seu câmbio completamente livre de intervenção governamental. Isso não existe. Você é brasileiro como eu e sabe que no Brasil o nosso Banco Central intervém no câmbio direto. Ok? Então esse artigo aqui é para você entender o conceito de guerra cambial. Querer operar Forex, e especialmente como eu opero e ensino, sem stop loss, com operações mais longas, e não entender desse conceito, é tiro no próprio pé. Ou seja, você vai acabar se perdendo em algum momento. Porque você tem que compreender que dentro dessa guerra cambial, que é visivelmente ligada às questões comerciais do país, ou seja, visivelmente ligada à questão da balança comercial de cada país, e aí entram negociações bilionárias entre esses países, forçam com que esses governos intervenham no preço das suas próprias moedas. Então, nenhum país, ou melhor, nenhuma paridade de país forte vai ter uma grande variação imediata, tá, no intraday, de uma hora para outra, a não ser que existam manobras governamentais por trás. A simples oferta e demanda não vai fazer com que o preço da moeda modifique de uma maneira abrupta, tão forte, que possa chegar ao ponto de te quebrar uma conta, se você tiver um nível de margem adequado. O que você precisa entender é que as manobras financeiras desses países fortes, que compõem essa paridade, tendem a se equilibrarem, porque nenhum dos dois lados quer perder com essa manobra de câmbio. Quando, por exemplo, um país forte tem
negociações comerciais, contratos comerciais com outro país forte, a tendência é que esses acordos bilaterais equilibrem o preço cambial. Isso é uma verdade tão solene que grandes governos mundiais sabem que uma das formas de eu equilibrar a questão cambial é justamente fazer acordos comerciais. Por isso a grande importância aí que existe na questão da balança comercial e dos acordos comerciais que os países fazem entre si. Observem o que está acontecendo agora. Bolsonaro conseguiu um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso é excelente para amarrar, digamos assim, os elementos cambiais com relação ao real e o euro. E, obviamente, como o Brasil tem uma moeda fraca, as negociações são em dólar e, obviamente, isso vai dar uma tranquilidade maior no próprio câmbio do real e do dólar para nosso benefício nacional. E não estou entrando aqui em mérito político, não. Estou tentando analisar dentro desse conceito que eu estou mostrando para vocês. Então leiam esse segundo artigo para entender o conceito aqui, o que o Guido Mantega estava tentando dizer naquela época. Tá? É um artigo pequeno, vai ficar o link na descrição. Tá bom? Outro artigo importante, aí esse aqui um pouco mais denso, um pouco mais complexo, mas que é importantíssimo você ler. Esse artigo saiu no site Mises Brasil. Para quem não conhece, Mises Brasil é a organização que divulga a Escola Austríaca de Economia e praticamente toda a bibliografia da Escola Austríaca de Economia está gratuita nesse site. Ou seja, você não precisa comprar livro, você não precisa pagar. Não, se você entrar nos links aqui de biblioteca, de multimídia, você vai ver diversos artigos, diversos livros gratuitos, tanto de Mises como dos outros autores consolidados da escola austríaca, Hayek, etc. E você pode aprender sobre a visão austríaca, né, do liberalismo econômico e tal, e você vai entender esses aspectos de câmbio também. E esse artigo que eu estou mostrando aqui, esse terceiro artigo, os 3 tipos de regimes cambiais existentes. Cara, tu tem que saber. Tu tá negociando CHF, que é a moeda da Suíça, lá tem um sistema bem diferente do sistema americano. Você tem que entender isso aí. Senão, como é que você vai operar legal aí dólar CHF, por exemplo? Vai ficar complicado. Você não vai levar em consideração elementos que acontecem, notícias que acontecem lá. Você vai ver a coisa acontecendo e não vai nem entender por que a coisa varia. Bom, muito bem. Eu posso destacar aqui rapidamente, dentro desses 3 tipos, algumas características. O primeiro é o famoso câmbio flutuante, aquilo que o próprio Brasil utiliza atualmente, né? A maioria dos países utilizam câmbio flutuante, onde eles deixam o câmbio flutuar conforme a realidade financeira da nação e oferta e demanda da própria moeda. É uma forma, vocês vão ler com calma as características aqui, uma forma de câmbio que talvez tenha gerado resultado nos últimos anos em vários países. No entanto, tem seus prós e seus contras. Depois eu tenho aqui a taxa de câmbio fixa. Vários países do mundo fixam o seu câmbio atrelados a uma moeda mais forte. Então, vários países do mundo, por exemplo, usam a taxa fixa de 1:2 em relação ao dólar. Tem vários, por exemplo, Panamá é um exemplo, né? Belize é um exemplo, países do Caribe e tal, onde o câmbio é fixado em relação a outra moeda, ou em relação a algum lastro, por exemplo, a Suíça, o câmbio é fixado, o preço do franco suíço é atrelado ao preço do dólar, é fixado, é lastreado. Bom, as características principais aqui são várias, tá? Tem várias formas de você ter países com taxa de câmbio fixa, e a mais comum é a chamada Currency Board, ou seja, o país cria uma instituição responsável por diariamente estar consolidando essa fixação cambial. Tá? Vocês vão ler com calma aqui. O Brasil já usou esse sistema, né? Já teve Currency Board de 1906 a 1920, depois modificou seus sistemas. Enfim, aí explica toda a forma estrutural de como isso funciona. Vale a pena ler. Então, dá exemplo de Bulgária, quando implantou, o que aconteceu, né, com a inflação, eles conseguiram zerar praticamente, né, ou melhor, jogar em cima de uma meta inflacionária muito mais correta, digamos assim, economicamente falando. Então, tem vários elementos aqui que vão te ajudar a entender que isso ocorre. E veja bem, isso ocorre independente de você aceitar ou não, concordar ou não,
É a mesma coisa, eu não concordo que exista a lei da gravidade. Amigo, não tem aí nesse ponto uma questão de concordar ou não concordar. Você vive a lei da gravidade, quer você queira ou não. Você pode interpretá-la da forma que quiser. Ah, não, a gravidade é isso, a gravidade ocorre por causa daquilo. Tudo bem, as justificativas para você explicar o que você entende sobre a lei da gravidade pode ser várias, porém, a lei existe. Quer queira você não queira, você está sujeito a ela. Da mesma maneira, no sistema financeiro internacional, e especialmente num mercado que faz você negociar moedas, ou seja, câmbio. Então, Forex é o mercado internacional de câmbio, altamente alavancado e altamente refém de elementos cambiais, assim, desses fundamentalistas que eu estou mostrando. Um quarto artigo que eu quero que você veja é esse aqui, ó, desvalorizar o câmbio estimula o crescimento econômico. Esse artigo é bem interessante, porque alguns países do mundo começaram a criar essas medidas, especialmente lá os asiáticos, né? E a gente vê, por exemplo, que isso acontece muito, né? China, por exemplo, faz isso direto. Intencionalmente desvalorizar o preço da própria moeda em relação ao de um país forte. Para quê? Para ganhar com as exportações. Então é óbvio, por exemplo, se eu fizer uma relação simples entre dólar e real, quanto mais alto o dólar tiver, melhor é para uma empresa que exporta para os Estados Unidos. É óbvio, né? Porque nessa conotação a empresa busca ganhar em cima da moeda mais forte. Agora, claro que existem os reveses, existem elementos que podem fazer com que o país se prejudique muito em cima dessa estratégia. Então isso aqui está sendo bem questionado e você percebe essa questão nas moedas exóticas. Então tu tem dólar lá com moeda chinesa, dólar com moeda turca, dólar com não sei o quê. E tanto países subdesenvolvidos como países desenvolvidos, porém países pequenos. Acontece muito. Por quê? Como eu falei anteriormente, existe a intervenção estatal em cima do preço da própria moeda. Então esse artigo fica na descrição também. E por último aqui, para não me estender demais nessa explicação, 3 consequências da desvalorização da moeda que muitos economistas se recusam a aceitar. Então muitas vezes caras que têm experiência alta a nível macroeconômico e tal, os caras discutem e não aceitam isso aqui. Então, o que acontece quando você desvaloriza a moeda de um país? Aumenta os preços internos, ou seja, aumenta a inflação. Tem vários elementos, tá? Tem desestímulo de investidores. Então, nenhum investidor quer investir num país que está quebrado, num país que está ruim. Então, isso te dá exemplos aqui para te mostrar como as cadeias de produção são interferidas, né? São diretamente afetadas quando essas manobras políticas em relação às moedas ocorrem nos países. Então, qual é a minha dica antes de finalizar o vídeo? Presta atenção que a dica final é importante, tá? Você que está começando a operar o mercado, e especialmente experimentando as mais variadas técnicas, os mais variados estilos, né? Operação de intraday, operação mais longa, operação com stop loss, operação sem stop loss, operação com take profit definido, operação sem take profit definido. Enfim, cara, você pode estar usando o estilo que você quiser. Esse vídeo aqui não tem como objetivo defender uma forma ou outra de operação. Esse vídeo tem como objetivo te ensinar que esses elementos vão afetar você no teu dia a dia. Por quê? Porque as notícias vêm. Por quê? Porque as intervenções acontecem. E isso vai ser refletido pelos preços das moedas. E em muitos casos, o gráfico vai ser quebrado, ou seja, a análise técnica no curto prazo ali vai ser corrompida. Eu coloquei a LTA, mas aqui deu um processo totalmente fora do padrão. O ombro, cabeça, ombro, não sei o que, o martelinho invertido, etc. Todas essas questões de intraday acabam sofrendo, digamos assim, alterações em cima dessas questões fundamentalistas. O que muitas vezes não acontece no mercado de ações, porque eu estou lidando com um ativo, como eu costumo dizer, né, que alguns me criticam, né, um ativo representativo de algo tangível, por exemplo. Né? Uma empresa é uma entidade viva, independente. Né? No caso da moeda, não. A moeda você tem as funções de moedas que são lastreadas pelo Estado. Então, querendo ou não, você tem uma intervenção ali que muitas vezes não tem sentido, é meramente uma intervenção política. Outras vezes é uma manobra de correção que o país está fazendo. Então, quando você está iniciando,
Presta atenção na dica. Opere paridades de países fortes. Isso mesmo, pega as majors, que são as paridades principais do Forex, né? Você tem lá 4 ou 5. Pega as minors, porém somente de países fortes. Então dá preferência aí para Estados Unidos, União Europeia, que no caso do euro, né? Libra, que seria a Inglaterra, um país forte. O ien japonês entra. Pode entrar dólar canadense, dólar australiano também. Pode entrar dólar neozelandês também. Porém saiba que Canadá, Austrália e Nova Zelândia são países, digamos assim, numa segunda categoria em termos de guerra cambial, ou seja, mais complicado, né? Por exemplo, Nova Zelândia, o NZD é complicadíssimo, certo? Pega essas e trabalha em cima dessas até você sentir como funciona a coisa. Esquece dólar, esquece moedas exóticas por enquanto, especialmente no teu início, porque isso tende a fugir do padrão que eu estou ensinando aqui e tende a te quebrar. Né? Tende a te fazer você ficar bailando em cima de stop loss, stop loss, stop loss, ou então se você não usar stop, você vira arrebentar com a tua conta. Tá? Então a primeira dica é use as paridades dos países fortes, regula o teu nível de margem, então existem vídeos aqui que ensinam sobre o nível de margem para você não ter uma conta quebrada, né? Então regula o volume do teu lote em relação ao teu saldo para você não se expor de forma que você não consiga aguentar uma retranca, ou seja, quando o mercado vai contra você. E aí a questão de você usar stop loss ou não stop loss eu vou deixar por conta, não vou falar disso nesse vídeo aqui, tá? Espero que tenha ficado claro, gente, essa questão da guerra cambial e espero que você comece a prestar atenção nesses pontos, porque eu tenho visto aí muita gente se arrebentando porque simplesmente ignora ou não quer nem aprender sobre essas questões. Tem 5 artigos aí, você vai demorar um pouquinho para ler todos, não tem problema, mas lê com calma, você vai entender, são simples. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse tema, vai no meu grupo de Telegram lá, discute com a galera, ou vai no grupo Forex Sem Enganações, posta lá o comentário que você tenha, eu vou jogar esse vídeo lá também, tá? E é uma ideia para você discutir com o pessoal que já opera, no sentido de ampliar mesmo, né? Você vai perceber que muita gente vai ter opiniões divergentes, cada um vai opinar conforme o seu entendimento, isso é absolutamente normal, tá? Nunca a gente vai chegar numa conclusão unânime em cima disso. Os próprios caras que são dos governos não chegam na conclusão unânime, né? Tanto é que os países usam elementos diferentes de câmbio, né? De como processar isso. Um é taxa fixa, outro é câmbio flutuante, etc. Os países divergem, então não existe acordo mundial em cima disso aí. Tá? Então, é importante você entender justamente esses processos, porque se não tem um acordo mundial, você vai ter uma guerra cambial iminente, os países não querem perder, as negociações comerciais são feitas querendo ou não querendo, e é isso. Tá? E aí você vai começar a entender o porquê que a gente afirma que o preço de uma paridade de um país forte oscila sobre uma mediana e tende a ficar oscilando em cima disso, não vai fugir disso. Tá? Para fechar o exemplo, você tem, digamos, Estados Unidos e Inglaterra. Fecham um acordo bilionário na compra de navios de guerra. Esse acordo vai ser firmado, vamos lá, em 15 anos para a produção dos navios de guerra. Você tem certeza, você acha que o preço da libra em relação ao dólar vai variar muito nesses 15 anos? Claro que não, né? O acordo comercial vai segurar o preço. Por quê? Porque esses países não querem perder. Eles não vão entrar em um embate cambial se eles possuem acordos comerciais como esse. Então presta atenção, o que determina a variação de câmbio são os acordos comerciais, são os grandes bancos, as grandes potências que giram em cima disso, e não a tua continha de 10 mil dólares, 15 mil dólares que vai afetar o mercado. Então assim, leva em consideração esses pontos e trabalha de uma maneira consciente. Um grande abraço a você e até a próxima.